Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, a mais uma semana do podcast ARP. E hoje a gente recebe um convidado super especial, um amigo querido, em que eu tenho uma admiração muito grande, em que a associação tem uma admiração muito grande e a advocacia como um todo ribeirão-pretana também tem uma admiração e um respeito muito grande. Eu recebo hoje ele que é bacharel em Direito pela UNAERP, é especialista em Direito Civil e Processual Civil, ele é especialista em MBA em Direito das Empresas e da Economia, é sócio-coordenador das áreas de Direito Empresarial, Societário e Cooperativista Societário na Brasil Salomão e Matos Advocacia, é membro fundador da Câmara Regional de Conciliação, Mediação e Arbitragem da ACIRP, a Associação Comércio e Indústria de Ribeirão Preto. É um prazer recebê-lo, Dr. Henrique Furquim Paiva. Meu caro, que prazer estar participando. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. A alegria é toda nossa aqui da ARP em hoje poder bater esse papo com o doutor. E eu vou pedir licença para a nossa produção hoje, doutor, para fazer diferente, tá? Perfeito. Hoje eu vou dividir o nosso programa em duas partes. A gente vai querer conhecer o Henrique e a gente vai querer conhecer o doutor Henrique. Ixi. Muitas histórias, muitos segredos, né, muitas doutor? histórias. Vamos lá, vamos tentar tirar os segredos hoje. Então começa contando pra gente do Henrique. O Henrique é de Ribeirão Preto, você fez faculdade aqui, como é que é a história? Sou de Ribeirão Preto, né? Meu pai era de Olímpia, minha mãe de Bebedouro, meu pai fez medicina, foi um pediatra aqui em Ribeirão Preto. Legal. Né? Casou, né? E acabou se instalando aqui em Ribeirão Preto, né? E teve uma clínica de pediatria bastante importante aqui. E eu acabei nascendo aqui em Ribeirão Preto, né? Peguei a paixão nessa cidade filho maravilhosa. Da terra. Filho da terra mesmo, né? Cresci nas ruas aí de Ribeirão Preto, correndo, jogando bola na rua, conhecendo essa cidade que sempre foi linda, né? Sim. Na nossa vida, na nossa história. E daí eu fui me desenvolvendo, estudei no Colégio Pequeno Príncipe, né, de início, Sim. Depois fui para o Colégio Bandeirantes, né, que foi uma iniciativa de alguns professores aqui de Ribeirão Preto, muito interessante. Eu tive aula com Melenhadas, com o Dantas, né, professores Legal. magníficos. Sim, né? sim. E depois eu fui para o COC, né? Tá. E do COC eu fui para a nossa belíssima UNAERP, né? A Faculdade de Direito Laudo de Camargo, né? Uma Isso aí. faculdade maravilhosa, né? Que dá orgulho aqui para Ribeirão Preto. Com certeza. Né? Tenho muitos amigos formados lá. Com certeza. E me conta uma coisa, Henrique, desde sempre o direito foi a primeira opção na sua vida, tendo um pai médico, né, um pai pediatra com uma clínica conceituada na cidade. Como é que foi isso? Já era sempre o direito? Não? Foi outra opção? Como é que o Henrique virou o doutor Henrique? Por incrível que pareça, foi uma surpresa na minha vida. Eu nunca, assim, me imaginei advogado, né? Eu fui descobrir essa paixão que acho que estava no meu íntimo, né? Porque quando eu fui prestar vestibular, eu tinha uma referência muito forte em casa. Meu pai, assim, com bastante humildade eu falo isso, ele foi um grande médico aqui em Ribeirão Preto, trabalhou, inclusive, inicialmente com o Luiz Carlos Raia, que foi um pediatra também famoso aqui em Ribeirão Preto. Sim. Meu pai chamou, né, meu pai é falecido, chamou Plínio Aidar Paiva, né? Foi um pediatra muito famoso também, trabalhou também com o Dr. Dabori, que é um pediatra muito conhecido, né, aqui em Ribeirão Preto. E ele era uma referência muito forte em mim, né? Eu tinha uma admiração muito forte e, por incrível que pareça, essa paixão acabou me confundindo, né? E eu prestei medicina na primeira oportunidade. E um dos segredos, você me contou que seu pai era docente também, né? Por um período chegou foi a ser docente, né? Da USP durante um tempo. E aí né? puxou mais ainda. Mas ele tinha aquela veia da clínica, né? Ele gostava de trabalhar, né? Sim. Quer dizer, ele gostava de trabalhar junto ao paciente, clinicar, de né? clinicar Sim. mesmo. Né? Foi a única justificativa que tirou ele da USP, que era a grande paixão da vida dele, né? Porque ele também gostava de pesquisa. Então, meu primeiro vestibular foi medicina, por incrível que pareça. Eu prestei o vestibular para medicina, tinha notas suficientes para passar em direito, mas não para medicina, que já era muito concorrido, né, naquela época. Então, eu estava cabisbaixo, né? Minha mãe chegou, nossa, eu acho que você não está
indo para o caminho certo, né? Aquele sexto sentido da mãe. Ah, de mãe, né? E eu fui fazer um teste vocacional, né? No teste vocacional foi muito interessante, aquilo foi muito importante, foi fundamental na minha vida para eu me encontrar, para eu saber realmente o que eu gostava, né? Que caminho seguir, que né? caminho seguir. A primeira paixão deu lá a música, né? Daí eu olhei para a psicóloga e falei assim, bom, eu não sou nenhum Tom Jobim, né? Acho que eu não vou conseguir muito dinheiro com isso, não. Eu arranho algumas músicas no violão, o pessoal... Mas, de fato, existia essa paixão também. Existia, eu brinco com o violão, né? O pessoal finge que gosta e eu continuo me enganando, né? Então, eu sabia que não ia dar muito certo, né? Como profissional, né? O pessoal aplaude aí no amador, mas eu tinha que seguir a sequência. E deu humanas, né? Deu humanas e... Eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de escrever. Escrever é a minha paixão mesmo. É como se fosse um desabafo, Alexandre, na minha vida. Às vezes eu estou me sentindo feliz, eu escrevo. Eu estou me sentindo triste, eu escrevo. Isso que eu ia lhe perguntar. Você alimenta esse vício até hoje da escrita? Até hoje. De vez em quando eu jogo na rede alguns textos, falando de sentimento, falando de alguns pensamentos, falando de algumas questões da vida. E a gente encontra esses textos na sua rede mesmo? Na minha rede mesmo, né? Faz um tempinho que eu não faço os textos, mas se você for lá atrás... Voltar um pouco, vai achar. E é interessante porque eu já vi, algumas pessoas já fizeram contato comigo. Poxa, eu posso usar teu texto para uma situação aqui familiar que eu queria ler. Faleceu uma pessoa da minha família, eu queria fazer uma homenagem, eu poderia usar teu texto. E nunca veio a ideia, a vontade de juntar todos esses textos em um livro? Produzir ali uma obra? Essa é a grande... É uma intenção. Essa é a grande ideia que está na minha cabeça, mas que até hoje eu não consegui materializar, né? Assim, meu desejo grande é realmente escrever um livro, né? Então, por enquanto, eu estou na reflexão do que... Estudando ainda como é que vai ser, tá. Mas é uma ideia que existe. Mas é uma ideia que existe. Eu adoro escrever, é uma paixão minha. E então eu fiquei entre duas profissões, né, que realmente eu tenho certeza que eu seria apaixonado também pela outra, que seria o jornalismo, né, que eu acho lindo, maravilhoso. Sim. Né? Pena que atualmente está sendo muito sacrificado, né, com as decisões judiciais. Com certeza, né? Tolindo a liberdade do jornalismo. A imprensa, infelizmente, não está percebendo isso. Sucateado, né? Eu trabalhei muito com direito de imprensa, né, e na época que eu trabalhei, né, que ainda vigia a lei de imprensa, né, o jornalismo brigava muito, né, pela liberdade. Não, alguém era prejudicado no Macapá, o Brasil inteiro se unia para aquilo. Então, mas eu acho que eu seria um grande apaixonado também. E como veio o direito, né? O meu pai conhecia o Dr. Brasil e pediu para eu ter um período de estágio lá, né? E eu falei, né, ele me chamou, né, você não gostaria de trabalhar aqui e ver se você gosta do direito? Daí eu fui como escriturário, office boy mesmo, né? Tá. E fiquei, acho que no primeiro mês eu já dei a resposta, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, aquilo tudo. É claro que quebrou todas aqueles paradigmas da cabeça, né, de você ver o advogado norte-americano no júri, tudo. Eu já vi a realidade, né, do advogado, e mesmo assim eu me apaixonei demais. Você não foi enganado? Não fui enganado, não fui enganado, não. Então, então eu vi como o advogado trabalhava, né? Tá certo, a burocracia era uma coisa, naquela época, muito pesada, né? Sim. Ainda é. Mas mesmo assim eu gostava, porque eu via o advogado, né, a pessoa chegando com um problema que parecia insolúvel, o advogado atendendo, acalmando psicologicamente, emocionalmente, né? Eram duas questões muito importantes, né? Você socorrer no psicológico e também na parte jurídica, né? Então aquilo me mexeu comigo, porque eu gosto de transformar as coisas, as pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com isso também, desse desafio. Então eu trabalhei algum tempo como office boy mesmo, no escritório.
Passei para estagiário, fui promovido, né? Fui promovido para estagiário. E ali eu já comecei a ter um contato melhor, né, com o direito. Sim. E foi desde o primeiro ano da faculdade. Eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, né, um semestre antes, porque daí eu fui prestar vestibular, tinha que esperar um semestre para prestar. Tá. Eu entrei na faculdade e depois, logo em seguida, eu fui promovido a estagiário. Né? Então, foi rápido. Foi rápido. Estagiário não precisa de muito, né? Então, eu fiquei aquele tempo de estagiário, né? Fazendo todo o serviço, né? Digno de um estagiário, né? Ia no banco, ia no correio, sim, né? Na época ia no cartório, ia buscar processo, ia buscar processo, né? Sim. Ia passar fax. Então, assim, toda aquela rotina do estágio, que também foi muito importante para mim. Com certeza. Né? Porque em determinadas situações eu tinha um contato, né, com a profissão. E quando eu ia ao fórum, né, eu tinha um contato com os funcionários do fórum, às vezes até com os juízes. Mas os funcionários do fórum sempre foram professores belíssimos, né? Então me ensinaram muita coisa. Eu tenho boas lembranças de muitos funcionários que trabalharam no fórum, né? E que me ajudaram, que me orientaram, né? no balcão. Naquela época era balcão mesmo. Era né? advocacia umbigo no balcão. Umbigo no balcão. E eu aproveitei muito aquela situação para perguntar, para tentar saber. Mesmo. Eu pegava os processos, eu lia todo o processo para tentar compreender. Né? E a partir dali, eu fiz a OAB, né? Terminei a faculdade, e no meio de 94, prestei a OAB logo em seguida, ainda tinha oral. Né? Ainda tinha oral, e passei, né? Graças a Deus eu passei, e fui convidado a compor o quadro de advogados. Do escritório. E aí teve mais uma promoção. Teve mais uma promoção. Aí sim eu me senti essa foi... pessoa, assim, né? Pessoa física mesmo, né? Materializada, né? Um advogado, né? Pô, estagiário para advogado é muito chão, né? Tem, é muito chão. Tem. Né? Então, eu comecei a trabalhar na área civil, que foi onde me apaixonei, e fazia toda a civil, né? Civil empresarial, tudo. Né? Tinha que me virar nos 30, né? E era o advogado novo, né, que tinha ainda aquele ranço de estagiário, né, que o advogado mais experiente jogava para o mais novo. O mais novo se vira, né? Aquele velho se vira. Né? Eu tinha trabalhado um tempo na biblioteca do escritório no período de estágio, foi muito importante, porque eu aprendi a pesquisa, né, e eu usava muita pesquisa, aquilo foi muito importante para mim. Então, eu tive uma certa facilidade, né, para esse trabalho, né, apesar de trabalhar bastante. E essa época era uma época muito diferente da advocacia atual, né? Então, para as pesquisas ali eram livros, eram revista dos tribunais, né? Para ter jurisprudência, para ter decisões. Era uma época, eu até estava conversando, a gente estava conversando, naquela época era um pouco difícil para quem advogava, né? Era muito difícil, porque você só tinha informação nessas coleções, né? Sim. RT, Lex, Sim. Né? Revista trimestral do STJ, aí tinha também um periódico do STF, tudo. Então eram revistas caras, né, para você manter isso. Então não era qualquer todo advogado tinha capaz de pagar. Sim. Isso era triste, né? Assim, fazendo um paralelo com o dia de hoje, né, que você tem todas as informações na internet. O Google ele te entrega. Né? Mas eu não sei explicar, mas era uma coisa bem romântica, né? Aquela coisa de você abrir um livro, você fazer a pesquisa, tudo. Eu confesso que eu tinha mais facilidade naquela época do que agora, né? De buscar, né, uma informação que eu quero. E chegou em 99, isso daí eu entrei em 94. Em 99, fui convidado a ser sócio do escritório. Foi quando o escritório organizou a governança corporativa dele. Né? Ele fez o processo de governança. Né? Hoje nós temos um conselho deliberativo. Né? Nós temos os diretores executivos, temos o presidente do conselho deliberativo, que é o Marcelo Salomão, né? Já no processo de sucessão aí com a figura do
Dr. Brasil, que continua trabalhando todos os dias. É uma figura fantástica. Você conversar com ele é sempre uma escola. É uma referência para todos nós. Um aprendizado. Não só como advogado, mas uma pessoa fantástica. Sensacional. Uma pessoa solidária, me ajudou muito. Não só a mim, vários outros advogados. Sempre com tempo para explicar, para ensinar. Com paciência, né? Paciência. Fora de sério. E falando um pouco do escritório agora, então a gente já está no Dr. Henrique Furquim, né? Hoje o escritório tem mais de 300 colaboradores, é isso, né? Sim, contando com todas as filiais, né? Atuações em 9, então são 9 filiais, 9 cidades do Brasil, isso, né? Que o escritório atua hoje. O escritório fez ou vai fazer 54 anos? Ele já fez, 54. Fez. Isso tá. eu sei porque é a minha idade, né? Eu nasci em 69 também. Na inauguração Tá junto com ele, que legal. Participei, né, da criação, né? Já estava ligado, então, o Henrique ligação. Com o Brasil Salomão. Né? Só eu que não sabia, né? E hoje vocês também têm filiais fora do Brasil, né? O escritório tem filial em Portugal, é isso? Portugal. Nós temos uma filial em Porto, em Lisboa, né? E ela hoje está uma filial muito bem estruturada para receber investidores que gostariam de fazer investimentos lá em Portugal. Né? Também trabalhamos com a questão de cidadania, obtenção de cidadania. A parte de investimento imobiliário, investimento com empresas. O forte é a prestação de serviço para brasileiros lá ou não? O português já Eu tenho prestação de serviço para brasileiros lá e também tem o inverso, né? De português que quer investir no Brasil. Legal. Né? Que daí já consegue fazer esse paralelo. Conseguimos fazer. Né? Essa situação inversa. Né? E já faz quanto tempo que tem essa filial lá? Olha, nossa senhora, para lembrar, assim, já faz uns 4 anos, 5, acho que foi antes da pandemia. Um pouco antes, né? Foi um pouco antes da pandemia. Não, mas já faz uns 5 anos. Eu acredito que deva ser uns 5, 6 anos, porque quando eu ouvi dizer, né, quando a gente começou a ver as especulações, eu estava na faculdade no último ano ainda, então acredito que deva fazer mais ou menos isso, assim, uns 5, 6 anos já que a gente ouviu falar, tipo, olha, vai abrir lá uma filial em Portugal, e aí começou todo aquele murmúrio. Né? Para nós foi uma situação muito inusitada, né? Uma coisa muito interessante. E para mim me chamou muita atenção porque era a minha intenção terminar a faculdade, né? Passar na ordem e tentar... na época existia ainda aquela colaboração da OAB e da OAP, né? Então o advogado brasileiro podia advogar lá, então era uma intenção muito grande. A hora que eu vi ali, eu falei, pô, tá perto da gente agora, né? Tem um escritório aqui, não precisa ir para São Paulo para tentar essa carreira. Mas aí confesso que depois você começa a advogar e aí foi perdendo essa ânsia de ir embora do você começa a se estabelecer, né? Foi assim comigo também, Alexandre. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, né? Sim, sim. E você vai se apaixonando cada vez mais, né? Com certeza. Como eu te falei, no começo da minha carreira, eu fazia tudo possível empresarial. Depois, por questão de adaptação mesmo, né? A gente teve que especializar. Eu acabei ficando com empresarial e societário. Só que hoje eu tenho noções amplas do direito civil, porque eu trabalhei muito tempo com família, trabalhei com sucessão, eu trabalhei com responsabilidade civil, que era uma área que eu adorava. Né? E isso foi muito importante, né? Porque te fez uma bagagem gigantesca, né? Me deu uma base muito forte. Uma base, sim, com porque certeza. Assim, eu estudava muito essas matérias, né? E hoje ainda leio sobre, né? Sim. E, assim, o advogado tem que estar atualizado, tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo nessas matérias, até porque houve uma mudança muito significativa. Só que, apesar das mudanças, né, a gente não pode esquecer que o clássico sempre vai ser a raiz de tudo. Né? Então, eu sempre falo para os advogados que trabalham comigo, os estagiários, né? Vocês querem ler esses autores aí que eu chamo de lacradores, né? Lacradores atuais, né? Eu falo mesmo, né? Porque às vezes eu vejo alguns que querem fazer barulho, tudo, né? Mas não esqueçam, né? Pô, tem que ler Orlando Gomes quando for falar de contrato, tem que ler José Aguiar de Dias quando for falar de responsabilidade civil. Né? Você tem que ter Arnaldo Walde, né? Também quando for falar. Tem que ir lá no pai e no avô, né? Do direito. Você tem que conhecer a base do direito, tem que saber o clássico, né? Para poder
evoluir para as teorias, né, e teses atuais, até para ver se as linhas estão corretas ou não. Né? Sim. Porque aquela base é forte. Né? Ah, sim, e ela não muda, né? Não muda. Se a gente tiver essa base bem consolidada, esse alicerce firme ali, você pode construir para cima, que pode vir vendaval, pode vir terremoto que não vai derrubar. Né? Eu costumo dizer que ela é o... Como é que fala? Ela é o acorde, né? Exato. O acorde básico da música. A base, né? Exato. É aquele acorde que você pode não saber a música, pode não saber a melodia, mas se você vai por tocando, ele vai te guiando. Ele vai te guiando. Chega a ser instintivo. É instintivo. Né? Você não sabe a matéria, mas se você lembrar do acorde básico, você vai caminhando para o conhecimento. E, Furquim, voltando um pouco lá na época, né, da advocacia Umbigo no Balcão, hoje a gente tem uma advocacia totalmente diferente, né? Sim. Totalmente modernizada, e aí a gente vê que a pandemia acelerou muito mais esse processo. Né? A advocacia já vinha, o direito, né, como um todo, ele vinha se modernizando, os processos deixaram de ser físicos, passaram a ser todos eletrônicos, mas a pandemia acelerou demais esse processo, né, essa evolução dele. E como é que foi para lidar com tudo isso? Como é que está sendo ainda? Né? Porque ainda é tudo muito novo. Né? Eu, por exemplo, lá no escritório, estávamos há 10 anos discutindo a questão do home office. Como que vai implantar, se vai implantar, muito antes de pandemia, de imaginar que existiria. Muito antes de pandemia. De Legal, repente, a hora que deu problema, foi do dia para a noite. Veio um e-mail lá da diretoria, nós reunimos o conselho, decidimos, o e-mail foi de um dia, olha, todo mundo para o home office, plataforma X, vocês vão usar, vão começar a trabalhar. E foi incrível, porque funcionou desde o primeiro dia. Que legal. Né? Desde o primeiro dia. Eu, particularmente, eu consegui ficar 3 meses em casa. De 100% home office. 100% home office. Depois eu tive que ver o escritório, senti saudade, queria andar no corredor, né? Queria ver aquele ambiente. E eu ficava sozinho lá, mas Por quê? Porque quando eu estava em casa, no home office, eu trabalhava das 8 às 11 horas da noite. E almoçava e jantava 10, 15 minutos. O tempo que dava. Eu não sabia separar o ambiente do trabalho do ambiente da casa, né? Tá. Daí minha esposa, não, vai para lá, porque pelo menos você separa, né? Eu sentia a falta daquele pegar o carro, ir para o escritório, pegar o carro, voltar, né? Porque, não, agora eu estou indo para casa, não, agora eu estou indo para o escritório. Né? Então, aquilo me oprimia um pouco. De vez em quando, então, hoje eu faço home office assim, selecionado. Eu preciso fazer um trabalho um pouco mais, que exige um pouco mais de reflexão, faço home office. Tá. Né? Mas, assim, são poucos dias a semana, 1 ou 2 dias, assim, em períodos. Né? Mas o escritório se adaptou ao home office. O escritório se adaptou ao home office. A gente permite que eles façam de uma maneira, claro, organizada. Sim, né? Sim. E tem áreas, por exemplo, que já ficam no home office, porque, por exemplo, em São Paulo, tem algumas áreas que são de massa, tudo, então não tem sentido a gente fazer o advogado sair de casa, ficar 2 horas no trânsito e ir lá no escritório. E a grande maioria das audiências ainda estão acontecendo online, né? E acredito que elas vão se perpetuar assim, né? Desse formato. O único problema que eu acho, assim, Alexandre, é que quando voltou, né, as pessoas não entenderam, assim, quando eu uso a plataforma, quando eu uso o home office. Né? Porque o escritório, ele tem aquela sinergia do escritório, né, de você estar com a equipe, de você conversar, discutir os casos. Aquilo é clássico no direito. Né? Sim. Então, você sentar, conversar com os advogados, pegar um caso novo, fazer aquele brainstorm, né, de ideias. Isso daí é importante, principalmente para quem está começando, para o advogado mais novo. Ouvir o mais experiente, ou ainda o mais novo, vir com as ideias novas. E trazer, sim, uma solução mais moderna, né? Uma solução mais moderna. Eu não consigo fazer na plataforma. Tá. Né? A pessoa fica dispersa. Existe um computador e uma rede separando as pessoas. Existe uma distância, né? Por mais que está muito próximo, está muito longe. Então, né? assim, não adianta falar para mim, o cara vai estar respondendo um e-mail, o cara vai estar respondendo o WhatsApp, entendeu? Mas o tete-a-tete é diferente. É diferente. Né? E outra coisa, tem atendimentos que você tem que fazer pessoalmente, olhar no olho do cliente, olhar no olho de um advogado. Né? Sim. Isso eu acho que a gente tem que saber separar.
é bom o online? Ótimo, né? Mas você tem que Doutor, saber separar. Eu vou confessar que eu tenho uma saudade do que eu não vivi. Porque quando eu ouço essas histórias, me dá saudade desse tempo que, infelizmente, eu vivi ele muito pouco. Né? Então, eu peguei minha carteira 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio antes da pandemia. Então, não deu tempo de vivenciar, de fato, o direito à advocacia. Já era uma era mais moderna, já não tinha mais um umbigo no balcão, era muito pouco, né? Ainda mais para a gente que estava começando ali. Então, meus processos que estavam nascendo ali eram todos digitais já. E aí veio a pandemia e dificultou muito mais esse convívio. Assim. Então, hoje, por exemplo, eu sempre falo e agradeço a associação que me dá esse convívio com os advogados mais experientes e isso fez muita diferença, não só na minha carreira, mas na minha vida mesmo como pessoa. É fundamental. Eu acho importantíssimo. E hoje eu falo eu vivi isso. Essa troca, eu né? Vivi isso. Porque hoje você eu posso afirmar que o direito é uma profissão solitária. Sim. Muitas vezes você se tranca dentro do seu escritório, que nem você falou, conversa com as pessoas atrás de uma tela, né? E acaba não vivenciando, não tendo essa troca de experiências. Antigamente ainda se ia fazer uma audiência ali, encontrava o colega advogado. Hoje nem isso mais, porque você faz uma audiência online, você né? Você não conhece mais, né? Você encontra no mercado, você não sabe mais quem é advogado, quem não é, né? Até hoje eu tenho colegas, né? Isso é antigo, né? Era normal na nossa época ligar para o colega de outro escritório. Eu estou com um caso assim, eu sei que já aconteceu, né? Eu sei que você atua nessa área, eu estou com uma dúvida assim, assado, de trocar ideia com ele. Sim. E a coisa é recíproca, né? Exatamente. Eles me ligam também, né? E é algo absolutamente natural. Não tem, assim, não tem nenhum demérito isso. Não, né? Não existe uma competição, não né? existe a competição. Exato. Né? Porque eu cresci também nessa troca. De informações, né? Com advogados mais experientes, conversando, tudo. Então, a questão do online, não dá para fazer numa plataforma isso. Né? Não dá. Infelizmente. Não é que eu sou velho, não é que eu sou conservador, não. É que o encontro presencial, ele mantém as pessoas concentradas e a proximidade, ela permite que você troque ideias de uma maneira muito mais intensa. Sim, né? Sim. E você... E você vê a reação, né? Justamente. Você sentir a reação ali, a hora que você faz o questionamento, você vê a reação da pessoa e dali você sabe se foi positivo, se foi negativo, né? E online a gente não tem, né? E tem aquela situação também, por exemplo, às vezes você vai... relação com o cliente, Alexandre, isso é fundamental. Não dá para você tocar com mensagem de WhatsApp, com mensagem de e-mail, a não ser que seja algo muito simples. Você preciso de R$10 para uma guia, por conta de uma custa, né? Sim. Agora, quando você vai dar uma informação do processo, principalmente se for um processo complexo, tem que ligar, entendeu? Ou marcar uma reunião, né? E conversar pessoalmente, porque o emocional da pessoa ele está afetado com a existência do processo. Né? Você tem que manter esse encontro presencial. E eu costumo dizer que quando você lê com o sentimento que você está no momento. Justamente. Né? Então, às vezes, é grave. Não, você que está desesperado. Né? Mas quando você sente e ouve a voz da pessoa, aí você sabe se o assunto realmente está grave, se não está. Né? Justamente. Então, tem muita diferença. Né? Eu já tive situações, por exemplo, você está conversando com a pessoa, você sente a emoção no olhar. Isso. Né? Ela está falando, não, tudo bem, está tudo certo, mas você está vendo que ela está quase chorando. Daí você fala, não, peraí, vamos conversar. Deixa eu te explicar de novo. Deixa eu explicar aqui, de novo. E numa mensagem não, né? A partir de um tá tudo bem, você entende que realmente está tudo bem. E a tua relação com o cliente está péssima. E você não está percebendo, porque você está mantendo um contato frio, né, insensível com ele numa plataforma, numa rede social. E, doutor, eu vou puxar o gancho aqui para a gente falar da nossa classe, né? Então a gente tem hoje aqui na cidade a ARP, que é uma associação fantástica, conceituadíssima, histórica, também com mais de 50 anos, fundada pelos melhores advogados da cidade, numa época, né, muito importante da história. A gente tem a própria OAB, que nos auxilia e nos ajuda. E eu queria ouvir do doutor qual é a importância dessas associações de classe, né, da OAB como um órgão aí que vem lá do federal para o estadual, para o municipal aqui, da ARP também, qual é a importância disso, como é que o senhor vê a relação do advogado com essas instituições e como é que elas estão se saindo, né? Certo. Olha,
a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, ela é histórica em Ribeirão Preto, né? E vou te dizer que ela inspirou muito tempo a OAB. Muito tempo. Ela foi o farol. Ela né? foi o farol da OAB. Muito tempo, os presidentes da OAB tinham sido ex-presidentes da ARP. Então, a construção política era feita na ARP. Sim. Né? E depois ia para a OAB. Né? E a ARP realmente tinha um movimento muito forte, ela era muito importante em todos os acontecimentos. Pujante, né, na sociedade. Né? Né? E eu vou dizer que ela continua com essa força. Né? Ela tem se renovado. Né? Eu tenho assim, muita admiração pela gestão atual, né? Doutora Carolina, vocês. Né? Eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que vocês deram um toque de jovialidade, ela está dinâmica, ela está intensa, ela está mostrando um trabalho muito interessante, presente nas situações que há necessidade. Sim. Não só da advocacia, mas da sociedade. Isso. E ela tem que, assim, e a OAB, né, ela também tem a sua importância, claro, eu participei, eu fui 9 anos da comissão, do coordenador do Departamento Cultural e diretor adjunto da OAB. Tive um contato muito longo, né, na OAB, participei, conheci todos os dramas, né, da OAB, do relacionamento com São Paulo, né, que é uma coisa complexa. Tudo. Exatamente. E a ARP e a OAB são irmãs, né? Elas têm que andar juntas, elas têm que. Isso é histórico, isso daí é uma tradição de Ribeirão Preto, não Até pode pelo quebrar. Respeito histórico. Por né, respeito doutor? histórico, ela tem que estar junto. Então, quando eu estava no Cultural, nenhum evento eu fazia sem convidar um representante da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Eu realizava eventos e pedia, às vezes, para a associação subsidiar aquele evento. Subsidiar o evento. Até para o nome da ARP estar lá. E porque a ARP tem essa diferença hoje, para quem não conhece a dinâmica das duas, né? A OAB ainda não tem essa autonomia financeira, né? A gente precisa de orientação e precisa de autorização da subseção de São Paulo, né? A ARP já não, ela tem essa independência financeira. Né? E também precisa do apoio da OAB. Também. Né? A OAB, e eu acho que a OAB tem a obrigação de apoiar também. A Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, porque é um patrimônio, né, da advocacia, a ARP. Né? Sim. Então, naquela época, eu fazia isso. Eu realizava eventos e colocava em benefício da ARP. Né? Às vezes tinha... eu vou trazer o palestrante, a arrecadação vai para a ARP, entendeu? Mas isso ficava como se fosse um evento da ARP. Né? E ela organizava junto comigo. Mas isso é pela irmandade, né, das instituições. Né? É pela gratidão histórica. Gratidão histórica. Você teve pessoas assim, fantásticas que estiveram na ARP e ainda tem hoje lá. Né? É uma associação muito interessante, ela tem trabalhos de grupos assim fantásticos, né? Você tem lá troca de ideias que vocês organizam, as palestras, os eventos, né? As oportunidades festivas, né? Que são muito boas. Né? Eu, infelizmente, tenho faltado um pouco, né? Mas eu me comprometo a estar presente na próxima. É sempre um prazer. Doutor. Mas a ARP assim, é como se fosse um patrimônio assim que a advocacia não pode abrir mão. Né? E tem que andar junto com a OAB. Né? A OAB não pode dar um passo sem dar a oportunidade da ARP estar junto com ela, porque as duas instituições juntas, elas fortalecem ainda mais a representatividade do advogado. Né? Com certeza. Uma nasceu da outra, né? A OAB fundou a ARP, né? Por uma necessidade à época. E aí, como o doutor bem colocou, a ARP por muito tempo sustentou e inspirou a OAB, né? Então era essa troca, né? De situações, de posições em que as duas estavam sempre juntas. Né? E eu tenho que respeitar isso. Com certeza. Né? E que a gente resgate isso o mais rápido possível. Precisa. Nos 9 anos que eu estive lá na OAB, nós sempre colocamos a ARP do nosso lado.
Doutor Paulo sentava do meu lado, doutor Paulo Cavalcante. Paulo Cavalcante. Sentava do meu lado. De Paulão. Ele sentava do meu lado, ficava junto. Né? Eu sempre colocava ele para falar. Sim. Né? Porque pela importância que a instituição tem. Sim. Né? E Furquim, hoje a gente tem, depois de quase 100 anos, né, de OAB Estado, de OAB São Paulo, a gente tem finalmente uma mulher à frente. Fantástico. Da OAB. E a gente tem a 4ª mulher à frente da ARP também. Então, como é que o doutor vê essa importância de hoje a mulher também dominar esses lugares de fala, de poder, de administração, de liderança, né? Qual a importância disso, talvez, para a nossa OAB também aqui em Ribeirão Preto? Bom, eu acho assim, a mulher ela merece essa posição. Merece por tudo que ela realiza, pelos méritos, pela inteligência, pela sensibilidade, pelo empenho, pela dedicação. A gente comentava aqui, né, pela capacidade, pela né, capacidade de fazer tanta coisa. Por exemplo, na minha equipe eu tenho mais mulheres do que homens. No escritório nós temos também mais mulheres. Hoje nós temos mais advogadas do que advogados já. Graças a Deus. Sim, sim. E você vê uma sociedade machista que oprime ou que afasta uma oportunidade da mulher assumir algum cargo, assumir alguma posição, isso não é justo. Isso daí é uma postura bastante... Já ficou antiquado, né, doutor? Ficou antigo, né? Ficou antigo. É algo assim, muito baixo, né? Sim. É um golpe muito baixo, né? E também... como é que você pode aceitar uma situação dessa, né? Você sabotar, né, a oportunidade, né, da mulher poder mostrar o que ela tem aí para oferecer, né, para nós, na sociedade. Eu sou absolutamente favorável a essa igualdade de oportunidades. Né? Eu gosto disso. Eu trabalho com advogadas que são fantásticas, assim, é sempre importante. A hora que eu escuto as ideias, é uma coisa que eu respeito demais e, na maioria das vezes, eu acato. Né? Em casa eu não posso nem dizer. Aí né? já não vamos nem entrar, porque em casa eu não não posso nem dizer, porque eu sou voto vencido. Né? Mesmo que eu tenha um voto a mais, mas eu acabo perdendo. Mas eu acho assim, faltava... Eu me senti incomodado da OAB não ter uma liderança feminina. Né? E a ARP também. Eu acho que foi muito importante a doutora Carolina ocupar esse espaço. Sim. Né? A ARP ainda, nesses 53 anos, é a 4ª mulher. Né? Isso, foi muito ainda está pouco, mas já é uma mudança legal. Outra conquista muito importante, a Silvia Brandani, na CIP, fantástico. Depois de 119 anos, sim. A Sandra esteve com a gente aqui num bate-papo fantástico também. Vocês podem assistir aí no nosso canal. E também é outra mulher líder nata e fantástica. Fantástica, né? Extraordinária. E a Carolina, né, na ARP, eu acho que está sendo muito importante para ela abrir as portas, né, para outras lideranças femininas, né, na Associação dos Advogados. Né? E a ARP estava precisando, porque ela estava um pouco esquecida no meio de tudo isso, né? Apesar dos trabalhos importantes que ela realiza. E eu acho que essa mudança de ideias, de concepção, tudo que a mulher traz, dá o destaque necessário. Dá um outro oxigênio. Dá um outro oxigênio. Doutor, eu estou recebendo um puxãozinho de orelha aqui que, infelizmente, o nosso tempo está se acabando. Um bate-papo é muito rápido. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para se discutir, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. E em nome da ARP, em nome da nossa diretoria, do conselho, de todos os associados, eu gostaria de agradecer o pronto atendimento, assim que a gente o convidou, o doutor de pronto já aceitou e com o maior prazer esteve aqui para bater esse papo com a gente. E eu gostaria de dizer que é um orgulho para nós, tê-lo como amigo, tê-lo como professor, como farol aí. Eu, como jovem advogado, me espelho muito e me espelho mesmo. Então, muito obrigado pelo bate-papo, doutor. Poxa, eu que agradeço.
Para mim, eu aceitei na hora porque foi um presente que vocês me deram, né? Um presente muito especial, muito importante que eu recebi. Né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, viu, Alexandre? A gente que agradece. Sou fã de vocês, viu? As portas da ARP estão sempre abertas, viu, doutor? Obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Não se esqueça de curtir o nosso canal, não se esqueça de seguir o nosso canal e até a próxima semana no podcast A ARP.